eu peço o contato de vocês ou peço para ela encaminhar também. Tá, porque aí a gente vai acompanhando por aqui também, né? Deixa tudo arquivado na pastinha dela, porque eu falo que a música é um grande aliado, né, para nós. E qual que é a sua percepção nesse período aí? Vamos pensar em 6 meses, né, que foi esse último semestre aí. O que você percebeu de evolução? Qual que é o seu ponto de vista dentro da sua área? Tá. O início, quando eu peguei a Tabata, bem no início, assim, a gente ficou aí nesse processo aí de vínculo, né, entre paciente e terapeuta. Aí a gente levou mais ou menos quase que 1 mês, 2 meses, assim, para realmente a gente criar esse vínculo. No início tinha bastante o choro, né, a forma de comunicar gritando, às vezes desregulava nas trocas de terapeutas também. Houve uma melhora dentro da sessão de musicoterapia. Eu já consegui trabalhar com ela alguns objetivos terapêuticos, movimentos, né, motricidade oral com ela dentro das canções. Então a gente vai cantar o Seu Lobato, e aí eu fazia os sons dos animais com ela interagia, ela gosta muito, ela movimenta muito o corpo com a música. É uma forma de comunicação dela comigo dentro da musicoterapia. Então, assim, sempre quando eu tô no piano acompanhando ela se movimenta, ela tem os sons preferidos. Hoje em dia, ela já aceita outros instrumentos além das teclas, né? Ela já vai lá na caixa, já pega o tambor, já leva a baqueta no tambor, acompanhando comigo, cantando. E dentro desse período de 6 meses, que eu ressaltei lá no relatório dela, ela tinha muito a forma de comunicar, principalmente quando ela estava frustrada, era de gritar, né? De falar bem alto. E aí dava de se confundir com o quê? Com as vogais. Às vezes, quando ela pedia algo, né? Também dava de se confundir. Com o tempo, eu falei assim, eu vou introduzir aqui algumas canções com ela que tem esse movimento do A, do E e do I. Trouxe aí, né, as canções mais conhecidas aí, por exemplo, A de Aranha, A de Anel. Comecei com essas canções, depois eu trouxe o fantoche. E em algumas dessas terapias, ela fez na ordem que realmente eu tinha dado o comando para ela, tá? Então, eu fiz A, E, I, O, U. E logo em seguida, ela fez na mesma ordem até chegar no U. A partir desse momento, eu tive, poxa, não é uma estereotipia vocal em todo momento. Ela agora realmente ela fez logo em seguida o meu comando. Esse A, E, U, vou continuar observando a partir desses 6 meses. Com o corpo ela se movimenta bem, com a coordenação de pegar também. Hoje a gente já criou esse vínculo terapêutico, então assim, eu pego a Tabata, tem um dia que ela tá mais cansada, ela chega desregulada, ela chora, tem ali um momento de acolhimento com ela, logo em seguida a gente continua bem, ela para de chorar, ela começa já a iniciar as intervenções dentro do setting terapêutico, e aí a gente consegue. Hoje em dia, o que eu mais percebo, assim, é que é uma questão mesmo comportamental, sabe? Que eu percebo. Não sei se os outros terapeutas também estão aí de acordo. Às vezes, quando ela quer muito algo e naquele momento ou a gente não tem, ou ela é troca de terapia, ou no meio do caminho ela viu um jogo de tabuleiro, ou ela viu uma sala que ela queria ter entrado, e aí tudo isso causa aí um momento de crise, né? Ela fica desregulada, e aí a gente chega na terapia, por isso tem esse momento de acolhimento, de esperar ela se acalmar, de conversar com ela, e aí assim a gente continua. Então, geralmente o que eu mais enfrento com ela é o início mesmo das sessões, quando eu pego ela, esse início aí, igual, por exemplo, ela faz comigo na terça. Na terça-feira, ela tem mais terapia, e eu sou a última terapia dela do dia, 5 horas, 5 a 5h40. Então, assim, já junta o cansaço, né, do dia, acredito que ela é bem pititica, e aí ela chega, às vezes ela tem terça que ela chega muito cansadinha, realmente querendo um colo, querendo uma história sonorizada, e ela vai me dando esses sinais mesmo de forma de se expressar, esse tipo de comunicação. A comunicação nem sempre ela é verbal, né? A criança, ela faz outros tipos, então ela me puxa para o teclado, eu falo para ela apontar o teclado, o teclado. Aí ela senta comigo, eu
toco a brilha, brilha, estrelinha com ela, aí ela já aceita pegar a lanterna, e eu peço para ela colocar a lanterna ali nas estrelinhas que aparecem no livro, e ela vai interagir, mas nesse momento ela está comigo, praticamente no meu colo, né, junto com o piano, mas eu sinto que ela precisa daquilo naquele momento. Aí quando eu vejo que ela está bem, ela mesma que sai do meu colo e já começa a explorar a sala. Então, assim, a minha maior dificuldade com ela agora é a troca de terapia, a troca de terapeuta. E eu já ia até falar, Marina. A troca de terapeuta e essa troca de terapia, essa rigidez mesmo. Por exemplo, na sexta, quando eu pego ela, eu já sou o primeiro atendimento dela, ela é outra criança. Ela está já muito mais produtiva, ela já chega, a gente não tem o início da terapia aí de precisão de acolhimento, ela já chega, a gente já realiza as intervenções. Geralmente, quando na sexta-feira eu enfrento com ela, assim, algum desses momentos é que a gente tem que passar pela piscina, e depois de mim, ela tem a psicomotricidade aquática. E aí ela ama a água, né? Aí ela acha que é a piscina. Aí quando ela vê a piscina, aí ela vem chorando um pouquinho, mas é bem menos. E eu vou conversando com ela, cantando com ela, e aí ela vai indo. Mas assim, é raras vezes na sexta, mas na terça mesmo, sabe? E outra coisa que eu até comentei com a mãe dela, que eu sempre trago os feedback para a mãe dela, e a gente fica um tempo conversando, é que um dia eu estava cantando uma canção com ela, as variações de sons, variações de sons, né? Então, fiquei no au. Já peguei nessas questões das vogais, só que eu juntei duas, fiquei no au, no som do cavalo. Eu fiquei brincando com ela muito tempo, com esse au, e em todo canto da sala tinha ali uma pista visual, tinha ali uma pista sensorial também do cachorro. Fui brincando com ela de fazer cosquinha, de que eu era o cachorro. E aí, dentre esses momentos, ela então tatando, eu fiquei au, au, au. Aí ela queria que eu fosse na barriga dela para fazer a cosquinha do au, né? Só que aí dessa vez eu não fui, eu fiquei parando e fiquei olhando para ela. Aí ela fez au. Mas foi a única vez também. Eu falei assim, quê? Vai de novo, tá? A gente fica assim, eu até brinquei com a mãe dela. Aí eu comentei, então assim, às vezes durante a terapia também, assim, a interação dela é muito boa, muito gostosa quando ela tá bem, sabe? Ela interage bem mesmo. É assim, é isso. Vou deixar vocês falar. Que ótimo. E você, Amanda? Estava indo até falar da questão com Marina também, que a gente sempre troca muito, né, Marina, em relação à Tabata, né? Meu planejamento, né, fonoaudiológico é mais voltado para o desenvolvimento global dela também, sabe? Os pré-requisitos da fala, que eu vejo que levou um tempo para ela poder, assim, adquirir, esse apontar, e enfim, eu trabalhei bastante tempo com ela, esses pré-requisitos, agora que ela tá assim, nossa, ela tá incrível, eu falo, Tabata, o que você quer? Ela já olha para mim, ela já consegue olhar, já consegue apontar para o que ela quer, né? E assim, já tem o quê? 6 meses, mais ou menos, que eu tô com a Tabata. Teve uma troca de terapeuta, né? Levou muito tempo para ela se adaptar comigo, sabe? Chorava muito na sessão, demais, e assim, o tempo de permanência com os brinquedos não tinha nenhuma atenção, tinha muito movimento estereotipado, então, assim, levou muito tempo para ela adaptar comigo, assim, sabe? Mas depois que adaptou, igual a Marina falou, ela é vontade de apertar, ela é muito gostosa, gente. A interação dela é muito boa, sabe? Quando ela tá focada, quando ela tá bem, né, Marina? Influencia demais, muito mesmo, porque quando ela entra chorando na sessão, leva um tempo para ela poder se acalmar. Eu acho que esse tempo de regulação da Tabata tá, assim, melhorou muito, mas, assim, antes levava bastante tempo. Nessa questão da imitação que a Marina está fazendo, ela tem muito de variar as vogais agora, né, Marina? Das vogais, exatamente, e aí eu vou muito com ela nas vogais, ela adora os sonzinhos dos animais, e assim, eu fico muito esperando dela também, né? Uma vez ela tentou me imitar, foi quase, igualzinho você, Marina. Coloquei ela no colo, que ela gosta muito de contato também, adora um contato, um abraço, pego ela, levanto ela, e aí, na hora que ela tá bem motivada, eu tento fazer a imitação com ela, né? Linguinha pra cima, sabe? Pelo menos ter essa imitação da articulação, porque é uma das mais difíceis, né? É uma das últimas que a criança realiza. Então, assim, as sessões com a Tabata tá sendo dessa forma, né? Trabalho muito troca de turno,
esse tempo de permanência nas brincadeiras, a troca de atividade, principalmente. Tento, assim, sempre aumentar as atividades com ela, coisas diferentes para ela fazer, porque, assim, eu vejo que tem muita rigidez nas brincadeiras, é sempre os mesmos brinquedos, e não pode faltar uma peça. Se faltar uma peça, aí eu cacei encrenca. Então, assim, gosta muito dos Legos, né? Eu tento muito variar as formas que ela monta, tento colocar uma peça diferente, de cor diferente. Quebra-cabeça, ela gosta muito também, a gente trabalha demais, quebra-cabeça dos animais, ela adora. E aí eu volto também para o específico de linguagem, que é a resposta do nome, tá respondendo bem. A gente fala Tabata, ela já consegue localizar, né? A questão dos gestos também, ainda tá através de imitação, né? O tchau, tchau, mas já é uma coisa já excelente. Execução também de comando simples, pega para mim tal brinquedo, trabalho muito com ela, dela localizar, dela entender, aumento de vocabulário. Então, está sendo mais voltado para esse específico de linguagem e os pré-requisitos mesmo, assim, sabe? A sessão com ela. Nas expressões verbais também, onomatopeias. E o que eu vejo? Essa parte que a Marina falou, da variação. Muita variação de sons, uma coisa que eu percebi agora. Melhorou também essa questão da rigidez cognitiva dos brinquedos, já consegui ter mais trocas de brinquedos, consegui introduzir mais brinquedos. E o tempo automaticamente o tempo de permanência dela, de ficar sentadinha, de conseguir se concentrar, sabe? Acho que tem menos necessidade agora de ir pro tapete, ela fica sentadinha. Tá uma gracinha, Tabata. Mas é isso. E assim, tá pouco ainda, faço uma sessão só com ela. Pedi a mãe para aumentar, a gente tá tentando encaixar. Mas uma sessãozinha na terça-feira. E ela sai da minha sessão e vai pra da Marina. Né, Marina? É isso, gente. Então, a Tabata é uma querida, né? A gente fala e que bom que ela é muito sensorial, porque a gente pode apertar dela. Esses dias eu brinquei com Claudete, falei, vou te dar um papel para assinar para você me dar ela, porque ela é muito linda. Ela fala, não vou assinar nada que você me der, então. Né? Mas realmente a gente consegue perceber esses avanços. E é bacana ouvir de vocês, porque o comportamento ele precisa ser generalizado, né? Então, de nada adianta se ela tiver o comportamento aqui na Neuropark, não tem em outros ambientes. Então, a gente sabe que quando em casa, em escola, né, na sociedade de uma forma geral, isso acontece de uma forma mais lenta. Mas que bom que vocês têm percebido esse progresso também. A questão da rigidez, por exemplo, ela tem a sequência exata de cores, ela, né, se tiver faltando uma cor específica ali da preferência dela, ela já desregulava. E a gente tem buscado trabalhar isso com ela também, né? Para ela ser exposta a outras coisas, para a gente quebrar essa rigidez. A questão do encontro vocálico aí que você trouxe, Marina, inclusive é uma das propostas que a gente tem no novo programa da Tabata, porque assim, ela já reconhece todas as letras, se você pedir ela para pegar, ela identifica. E aí a gente colocou para fazer essa junção mesmo, né? Que o A com o U vai fazer o AU, que é do cachorro. Então, a gente tem trabalhado muito isso com ela também. Aqui na Neuropark, a gente passou por uma reestruturação recente, então teve troca, né, da terapeuta dela. Hoje é a Jéssica. E eu falo que, assim, foi um encontro que parece que já existia, porque as duas se deram muito bem, né, essa questão do vínculo, e isso favorece muito, né, porque quando o vínculo é estabelecido, a gente consegue desenvolver um trabalho de maior qualidade e se tornar algo bom para a criança também. Então, a gente tem percebido essas questões da comunicação dela com mais intenção, e ela é muito esperta. Quando ela chega aqui, ela almoça, então a tia Jéssica leva ela para o espaço destinado à alimentação, e hoje eu cheguei lá, ela almoçando, e aí geralmente ela só me dá moral quando eu vou macetar ela. Se eu chego na sala, ela não me dá moral. Aí ela pegou e deu tchau para mim.
Aí eu falei, eu não acredito. Aí eu fui, peguei na mãozinha dela assim, aí ela já foi com a minha mão para o lado do brinquedo, porque Jéssica não tinha deixado ela pegar, porque era o momento dela se alimentar. Aí a Jéssica ainda me olhou, porque ela fala, Luana, às vezes você estraga os meninos. E aí eu falei, Tatá, a gente chama ela de Tatá aqui. Inclusive, Amanda, tem a questão do reconhecimento do nome, né, que você está trabalhando. Mas é algo que é difícil chamar ela de Tabata, mas a gente, se você falar, não, se policia, a gente vai melhorar essa questão. Mas é muito isso, né? A questão do cognitivo dela, ela tem um cognitivo muito preservado, extremamente inteligente, e a gente está buscando essas formas de comunicação, uma comunicação cada vez mais funcional, para que a gente consiga explorar mais essas habilidades que ela tem. Se vocês quiserem, a gente pode compartilhar com vocês o nosso PIC, né, que é o Programa de Intervenção, porque a gente fez baseado nas observações desses últimos meses, depois que fez essa mudança. Claro que tem coisas lá que ela já adquiriu, por exemplo, apontar, né? Hoje ela já aponta, ela consegue identificar, a gente consegue identificar aquilo que ela quer. E às vezes não é o momento, aí vem a frustração, vem o choro, mas ainda assim melhorou demais os sons, né, os gritos, às vezes até o choro, e ela tem conseguido compreender melhor que não é aquele momento. Aqui na Neuropark a gente não fica o tempo todo na sala com as crianças, a gente tem um momento que faz atividade na nossa área externa, então eles fazem circuito, pula-pula, né? A terapeuta sempre desenvolve alguma habilidade externa com a criança, na nossa área externa com a criança também. Né, porque assim, ela fica com a gente 2 horas por dia. Imagina 2 horas fechada em uma sala, né? Mas a gente também tem o tempinho de mesa, porque aí vai melhorando esse tempo de espera dela, o que acaba favorecendo para vocês também, né? Quer acrescentar alguma coisa? O que eu percebo, a Tabata está com a gente aproximadamente 1 ano, né? E aí eu pude acompanhar um pouco mais de perto as outras terapeutas que acompanharam ela, né? E o que eu percebo? Que essa mudança de terapeutas realmente se regula muito, mas que ultimamente ela tem conseguido com mais facilidade se adaptar com a nova terapeuta, né? Ela começou com a Gabi, a Gabriela ficou com ela aproximadamente uns 6 meses, depois a gente fez a transição dela com a Sabrina. Quando ela começou com a Gabi já foi muito difícil, demorou uns 2 meses assim, para ela se vincular. Quando ela começou com a Sabrina, ela já diminuiu o tempo ali para 1 mês e pouco. Com a Jéssica, já foi em torno de umas 2 semanas até a adaptação, né? Ela já melhorou nessas questões dos gritos, do choro, da desregulação. E o que a gente tem feito com a Jéssica? Como ela tem um perfil mais rígido, né? De sempre querer ir sempre para a mesma sala, fazer as mesmas atividades, nós temos trocado. Então, ou a gente inicia trocando um dia ela de sala, ou a gente inicia trocando ela de ambiente, de atividade. Então, tem dia que ela começa lá embaixo, que ela já faz um almoço, depois ela vai para o espaço psicomotor, depois ela sobe para a sala. Outro dia ela termina de almoçar, aí depois retorna para a sala e volta para o espaço psicomotor. Então, a gente tem feito essas trocas para quebrar um pouco dessa rigidez dela, e a gente tem percebido que ela tem aceitado bem essas trocas, né? Então, aos poucos, assim, sempre trazendo alguma coisa que ela já tem familiaridade, né, para não ser tão difícil para ela, mas a gente percebe que ela tem tido uma grande evolução nesse ponto. E eu acho que isso espero que tenha se reverberado de uma forma positiva e generalizado nas outras terapias, essa questão da rigidez e da desregulação dela. Mas eu percebi que ela teve essas evoluções e essas questões das atividades, né, Luana? A gente tem tentado fazer uma associação de uma atividade que ela gosta com alguma outra atividade, para que ela melhore esse repertório, ela aumente esse repertório de atividades, de coisas que ela gosta, né? Eu lembro que ela gostava muito, quando ela começou com a gente, ela gostava muito de brincar de frutinha. A gente sempre foi pegando as frutinhas, introduzindo outra atividade, uma boneca, um caminhão, um carrinho, a atividade mesmo ali que ela tinha que fazer, um tato, né, fazendo atividade de tato e pedindo para as cartinhas. Então, a gente sempre vai fazendo essa associação para ela ir aumentando esse repertório. Eu acredito, sim, que num período, principalmente depois da Jéssica, assim, com a Gabi ela teve grandes evoluções, mas com a Jéssica
ela também tem aumentado muito esse repertório, ela tem aumentado muito essa participação dela com a terapia. Eu vejo que ela tem chegado já na terapia e já engajado de uma forma mais rápida, né? Já o tempo de espera dela tem aumentado, o tempo de engajamento dela tem aumentado, ela tem ficado mais tempo sentado na mesa, sentado ou participando ali da atividade, que é um tempo que no de início ela não ficava tanto. A gente sempre desenvolve também a autonomia dela, né? Porque às vezes algumas coisas que ela não consegue alcançar, a gente estimula para que ela nos mostre, né? A Jéssica estimula ela a apontar, insiste perguntando, justamente para a gente trabalhar essa questão da autonomia dela também. Até o comportamento dela de quando ela chegava na clínica, ela já chegava segurada, chorando, gritando. Hoje ela já chega de uma forma mais calma, já consegue esperar ali na mesinha até a Jéssica conseguir ali buscar ela. Então a gente já nota esses comportamentos. Lógico, tem dias que ela chega um pouco mais segurada, que é um dia mais difícil, mas a gente tem notado que tem sido mais fácil essa regulação dela em comparação de quando ela chegou com a gente. E aí, como a Luana falou, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar também o PIC com vocês, para vocês darem uma olhada. Vocês têm algum plano ou alguma coisa assim, alguma atividade assim já pré-definida para mostrar para a gente? A Marina falou que vai compartilhar as evoluções, né? Mas vocês têm? Eu tenho a reavaliação, né? Que é o relatório de reavaliação que eu fiz dela. Que aí eu posso estar encaminhando. Ótimo, perfeito. Aí eu vou querer também um de vocês também. Tá. Certo. Também vou mandar o meu, tá, gente? Tá. Vocês têm alguma sugestão? Por exemplo, pessoal, eu estou com dificuldade em tal comportamento com a Tabata, preciso que vocês dêem uma olhada mais afinco, nos ajude nessas questões, estamos com dificuldade nisso, o que vocês sugerem, o que a gente pode trabalhar de cá também, para influenciar e para ajudar aí na generalização com a atividade de vocês. Olha, eu vou começar agora com a Tabata, assim, para dar um suporte melhor para essa comunicação dela, né, no caso, comunicação alternativa e aumentativa, né? Então, assim, eu vou começar a fazer a rotina também dela e, assim, começar com algumas imagens, alguns pictogramas mais fáceis, mais tranquilos, de brinquedos, de ir no banheiro, de tomar água. E aí eu vou fazer direitinho aqui, finalizar e mandar para vocês também, tá? Não, perfeito. Nos envia e as demandas que vocês forem tendo que a gente puder contribuir, não hesitem em pedir nossa colaboração, né, porque nós estamos aqui para apoiar. E nós somos a equipe que fica mais tempo com ela na semana, né? Então, a gente está aqui para apoiar vocês também. Olha, esse comportamento aqui, a gente notou que, né, ele surgiu, ou não tinha, ou deixou de ter, agora tem. Vai nos sinalizando para a gente poder fazer os ajustes na intervenção dela aqui também. E aí a questão do que você colocou, Amanda, aí tá pronto, né? A gente está construindo. E aí traz, né? A família traz para a gente fazer da mesma forma aqui na clínica. Tá? Então, se surgir alguma dúvida, a gente vai te pedir ajuda aí, pelo menos no início, né? Nós vamos precisar do seu apoio, mas para ela usar aqui também. Sim. Olá, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado, estava organizando outra reunião ali, tá? Prazer conhecer a Marina, a Amanda. Oi, Marcos, beleza? Tudo bom, né? Pessoal, é isso mesmo. Só ressaltando o que o pessoal está falando aqui, a Luana mais o Lucas, a gente é uma clínica muito aberta para os outros profissionais, tá? Então, assim, no dia que vocês quiserem conhecer também, né, sentar com a gente lá, alguma coisa assim, qualquer dificuldade que vocês estejam enfrentando, precisamos aumentar o tempo de mesa dela, precisamos trabalhar essa questão de contato, qualquer comportamento, né, que caberia aí o processo do ABA, nós estamos extremamente abertos para essa troca, tá? Inclusive, Amanda, até uma coisa que foi feito com a equipe que trabalha com outro paciente nosso aqui,
Nós não temos fono hoje, né, assim, pelo plano na clínica, e ela nos deu um treinamento, né, para a equipe sobre a utilização da comunicação alternativa. O menino, ele usa o tablet, né, o Dieguinho, ele usa o tablet. Então, assim, a gente perguntou, o que a gente não pode fazer para não atrapalhar o seu trabalho? Ela, assim, não usar o tablet. Então, assim, ele está vindo nas sessões, está trazendo, já está, assim... E aí a gente quer também, como a Luana falou, abrir para você, né, para nos dar também uma orientação, um treinamento para a nossa equipe, para a gente contribuir com o seu trabalho, o trabalho da Marina também, tá? Marcos, você quer colocar alguma coisa? Você, Claudete? A gente pode auxiliar também em alguma questão específica. Não, a Tabata é meu xodó, né? Desde o comecinho. Desse jeito. Eu acompanho ela, eu nunca fui terapeuta dela, mas eu sempre acompanho, passo lá, dou um oi, vejo um pouquinho da sessão. Não tem jeito de não apertar ela. Foi. Obrigado, nossa, fico feliz, assim, porque o que a gente prioriza é estar em contato, assim, com todos os nossos pacientes, né? Então, sempre passar ali, ter esse contato com ela é muito gostoso, é muito bom, assim, ver a evolução.
Ô Marcos, assim, até aproveitando, atendendo aquelas observações que a gente faz, ali acompanhando ali no dia a dia da clínica e também os vídeos que a Jéssica manda para a gente, para a equipe lá, né, ela, né, manda bastante, assim, a gente sempre peça dos pacientes, e eu fico pensando, assim, o quanto a Tabata, ela tem, assim, estruturado naquilo que é pivotal do desenvolvimento, né, que é essencial. Por exemplo, quando você fala de acompanhar a novela, a gente está falando de uma atenção compartilhada, né, que vai ser importante também, na imitação, né, no apontar. E, assim, uma coisa que me impressiona é a capacidade cognitiva dela, sabe? Tanto de raciocínio lógico, de entendimento de formas. Não dá para acreditar. O bichinho daquele tamanhozinho lá, né? Nossa, e, assim, outra coisa que vai, assim, que é um ponto positivo que ela tem é a persistência na tarefa. Então, assim, ela vai até o final, né? Então, assim, se tiver ali atividade, e se ela... Ontem mesmo eu comprei uns jogos novos, né? Tava lá na cozinha, e aí a hora que ela viu, ela já ficou doida, porque ela quer comer o mundo, assim, sabe? Nessa parte aí. Eu acho que ela tem muito potencial, sabe? Muito, eu sei que a fala vai ser muito importante, né? E a gente tá aí todo mundo empenhado para que isso aconteça, né? Como assim as estereotipias vocais dela diminuiu, né? Até mesmo na clínica a gente percebe, né? Em relação ao começo. Parabéns, tá? O pessoal da equipe aí da Fono, né? Da Marina, que tem feito um bom trabalho com ela. E aí acredito que, nossa, a gente está com uma grande potência aí, viu? Tá? O que é essencial para o desenvolvimento, ela está conseguindo, está conquistando, tá? E está preservado, isso que é mais importante. Porque muitas vezes a gente tem alguma criança que ela até fala, mas quando você vai olhar para essa questão do raciocínio ali, do engajamento na tarefa, da atenção compartilhada, sabe, não desenvolve. Ali tá um nó, né, ali do desenvolvimento dela. No caso dela, não. Tá? Então, assim, eu acho que a comunicação alternativa vai ajudar muito mesmo esse processo, porque ela troca, ela comunica, ela pede, nossa, como ela gosta de interagir, como ela é festeira, né? A gente faz atividades lá pode ser quem for, fica ela, aquele tamanhozinho, aquele tanto de adolescente lá, e ela quer estar junto com ele. Se ela vê que tem uma bagunça lá no fundo, ela quer estar junto. E- Uhum. Mas a gente está a gente tá falando também, Marcos, assim, quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, se ela tivesse um desenvolvimento típico, nós vamos estar exigindo mesmo, né, essa aquisição dessa habilidade 6, 7 anos. Então, as crianças realmente dessa fase é rígida mesmo, entendeu? Lógico que aí no autismo a gente vai ver isso muito acentuado. Exatamente. Então, assim, assim, claro que a gente vai trabalhar para que quando ela chegar até 6 anos, ela consiga, né, assim, responder de uma maneira mais tranquila, né, em relação a isso. Mas também não é algo que agora é desesperador. Então, vamos trabalhar para que quando realmente ela estiver na idade, né, ali 6, 7, 8, né, anos, ela consiga um pouco mais dominar isso, né, que isso também, isso é importante. Uhum, uhum, uhum. Uhum. Olha, você olhar para o outro lado, ela te percebe, né? Isso é cognição social, sabe? Ela sabe o que é que você pode possibilitar para ela. Isso faz parte do processo de inteligência ali também, né? Do desenvolvimento dela. Tem esse lado, é difícil, né? Mas é essa figura, ela percebe que você é diferente, né? Em relação ao que pode possibilitar.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, que ótimo. Uhum. 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 Sobre os materiais que você mencionou, Marcos, eu sempre mando registro. Aqui na Espaço Crescer também, dentro da musicoterapia, eu sempre mando registro, ou foto, ou vídeo, porque a música, assim, acontece ali, o processo da musicoterapia, e é tão bom ter também esse registro por meio de vídeo, por meio de foto, ou por meio de áudio, o que for possível ali dentro do manejo da sessão. Às vezes não é em todo momento, principalmente que é individual, é eu e a Tabata, é a Amanda e a Tabata. Às vezes a gente não tem prazo de pegar o celular e registrar, mas sempre que eu vejo algo interessante, eu consigo, eu falando um pouquinho das trocas, das nossas interações, das imitações que ela vem fazendo através da experiência musical, só que eu encaminhava direto para a mãe. E aí, recentemente, eu fui colocada no grupo. Aí, a partir desse momento, a mãe falou, pode postar agora lá, tudo lá no grupo. Mas eu sempre encaminhava para a mãe, o registro aqui do Crescer. Eu tenho alguns vídeos também, vou mandar no grupo. Eu fiz alguns vídeos mesmo. Ô Marcos, nós teremos um treinamento agora em junho, tá? Dentro aí de uma proposta que a gente está criando para os pais, para nos auxiliar no processo aí do ABA. Que dia que é, Luana? Dia 21? Dia 21/6, isso mesmo. Dia 21/6, tá? Nós já vamos mandar lá para vocês reservarem a data já, vai ser no sábado de manhã. Aí esse vai ser um pouco mais instrutivo, tá? No sentido de técnicas, né? Que já que você colocou à disposição, isso é fundamental, tá? Esse comprometimento de vocês. Cara, nos busquem, por favor, tá? Qualquer de vocês, se vocês tiverem, aí, tantas meninas aí da Crescer quanto a gente, eu acho que a gente está extremamente aberto para apoiar vocês nesse processo, tá?
Uhum. Sim, sim. Não, mas é por isso que é importante, né? Porque às vezes a gente, como profissional, vai se colocando no lugar dos doutores, do saber, né? Ah, e a gente não, a gente está aqui para construir junto, né? E quem é especialista na Tabata é vocês, Marcos, sabe? Não somos nós, somos profissionais, sabe? A gente sabe de teoria, de prática, de estudo, mas o filho é seu, né? Você que viu nascer, viu as aquisições ali. Então a gente tem muito a aprender com os pais também ali no processo, tá? E a gente se alegra, né, Daniel, com esse envolvimento, com esse interesse que vocês, né, não é nem que apresenta, né, que vocês realmente têm interesse, estão participando sempre, buscando, né, eu acho que esse encontro com as meninas foi muito bacana, né, quando elas começarem a compartilhar os vídeos, vai nos ajudar muito, que a gente consegue analisar os comportamentos da Tabata durante os atendimentos, a gente tem muito que contribuir uns com os outros, né, para a gente alcançar os objetivos do desenvolvimento da Tabata. E, assim, muito obrigada pela confiança, né, em deixar a preciosidade de vocês aqui com a gente. Nosso supervisor, ele fala muito sobre da gente falar a mesma língua em todos os lugares, né, a família, a clínica. Então, é muito importante, assim, saber que vocês estão engajados também com a gente, para a gente conversar sobre a mesma coisa, ter as mesmas visões, trabalhar da mesma forma ali, para todo mundo trabalhar em conjunto, e o principal é o desenvolvimento da Tabata, né, com que ela se desenvolva e tenha esse apoio em todos os lugares. Eu não, a psicóloga dela está ajudando ela, mas... Claudete já tem até uma função aqui na Neuroparque, ela faz parte de um organismo aqui,
A Claudete é uma benção. Nossa, é luz na recepção. Ela é a nossa representante dos eventos com a família, ela já está aí nos ajudando. Tá certo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pelas trocas que a gente teve. Mais uma vez a gente deixa aberto aqui para o diálogo, para a conversa, para os vídeos, para a gente compartilhar lá no nosso grupo todos os vídeos, os avanços, as dúvidas, tá bom? Sempre que precisarem, pode entrar em contato comigo ou com a Luana para a gente agendar uma reunião, fazer alguma troca, seja com dificuldade de algum comportamento ou dúvidas sobre alguma coisa, a gente está aberto para isso, para a gente fazer essa reunião aqui, presencial ou online, tá bom? A gente está aberto aqui para vocês, para a gente sempre ter essa troca bacana de conhecimento e de desenvolvimento dos nossos pacientes, tá bom? Tá certo, pessoal. Um abraço, então. Boa noite. Eu acho que a Marina quer falar. Desculpa, Marina. Vai. Não. Tá. Não. Não, tá tudo tranquilo. Vamos arquivando isso aí para a gente ir acompanhando, né? Os TEL que a gente está discutindo. Você vai ver. A próxima já vai ser outro tema, porque esse aqui já foi superado. Gente, muito obrigada. Boa noite. Qualquer coisa pode contar com a gente. Um abraço. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Amanda. Tchau.